Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Esse tema, eu tenho dúvidas que foi através disso que eu consegui transformar demais a minha vida, principalmente no último ano. Essa é uma das maiores perguntas que eu recebo de todos vocês, é como você conseguiu seus mentores, o que é um mentor, como encontrar um mentor, aonde encontrar um mentor, o que eu falo para um mentor quando eu estiver de frente a ele, como que eu identifico qual é o mentor certo para mim, mentor paga, mentor não paga, mas alguém tem essa dúvida? Eu imagino que muitos de vocês tenham essa dúvida, e eu confesso que, inclusive, antes de eu encontrar os mentores, o que eu mais fazia era procurar vídeo perguntando como eu encontro o mentor, o que eu falo para esse mentor, como eu faço, e eu nunca encontrei com tanta clareza essas informações que hoje eu preparei para trazer para vocês de uma forma bem estruturadinha e que eu acredito que vai ser muito rico na vida de vocês. Primeira coisa, gente, antes de eu contar a história, então, sobre como eu consegui os meus mentores, eu vou contar, então, para vocês o que é um mentor. Um mentor é aquela pessoa que ela é mais experiente do que você. É aquela pessoa que já passou pelo que você está passando, ela já sabe o caminho do que você está vivendo e ela teve sucesso nisso. Então, é essencial que um mentor ele seja uma pessoa experiente dentro de um determinado tema ou assunto que você tem interesse. Então, aqui eu já vou começar a responder outras perguntas que vocês fazem. Ah, eu tenho um mentor para tudo? Não. Você tem um mentor para cada coisa. Porque pode ser que a pessoa que é muito bem sucedida no business, que tem muito conhecimento de business, não é aquela pessoa que ela é bem sucedida no casamento. E é por isso que a gente tem mentores diferentes na nossa vida. Eu tenho um mentor espiritual, eu tenho um mentor para business, eu tenho um mentor de saúde. Então a gente deve ter mentores diferentes, referências diferentes para cada área da nossa vida. A gente não pode depositar a expectativa de tudo que você espera em cima de uma pessoa só, porque geralmente nós somos experts em uma coisa, ou uma coisinha ou outra. Então é isso que é o primeiro ponto para você já conseguir começar a selecionar como encontrar o meu mentor. Você vai se perguntar qual é a área que eu de verdade preciso de um mentor, qual é a área que eu realmente preciso de uma referência, de uma direção, de uma pessoa com expertise, uma pessoa que é bem-sucedido nisso que eu quero me tornar bem-sucedido. E a partir do momento que você encontrou essa área, aí você vai conseguir pensar, ok, quem é essa pessoa? E você vai olhar para aquela pessoa que tem valores alinhados com os seus. Porque, vou trazer um exemplo aqui de relacionamento. Eu quero alguém, uma pessoa para me mentorar, para me ajudar na questão do meu casamento. Eu vou procurar quem? Uma pessoa que está casada há anos, que tem um ótimo relacionamento, que tem um relacionamento saudável, que é bem sucedido com o seu esposo, com a sua esposa, né? É uma pessoa que, para mim, é uma referência de sucesso naquela área. E é essa pessoa que vai me aconselhar. Não é uma pessoa que é casada há menos tempo, que já passou por outros divórcios e tudo mais. Então, você tem que ver uma pessoa que tem valores alinhados com o seu, que tem aquela estrutura base familiar alinhada com a sua. Usando o casamento do caso aqui do exemplo, tá? É o seguinte, gente. Como que eu comecei essa coisa de mentor? Né? Eu não sei se todo mundo aqui conhece a minha história, mas hoje eu moro na Austrália, já faz quase 5 anos. Hoje eu toco o meu negócio daqui, é um negócio totalmente digital. Eu vivo do meu negócio, eu hoje tenho o privilégio de poder prover para minha família através dos meus negócios, mas não foi sempre assim. Era o meu grande sonho poder construir isso. Já era o meu sonho construir isso lá no Brasil. E eu nunca consegui, e eu vim para a Austrália com esse desejo bem profundo no meu coração. E quando eu cheguei aqui, eu tive que lidar com inúmeros outros desafios que eram prioridade antes de eu pensar no meu negócio. O desafio de falar inglês, o desafio de sobreviver, o desafio de realmente conseguir lidar com o meu visa. Eu era estudante, eu tinha que procurar outros trabalhos, então vieram outros desafios antes. E aí, quando as coisas começaram a se ajeitar, eu comecei a usar uma coisa para reforçar a outra. Então, por exemplo, eu precisava melhorar o meu inglês. Aí, o que eu fiz? Eu me imergi no mundo em inglês. Eu parei de ouvir música em português, eu parei de ler notícia em português, eu praticamente eliminei o português da minha vida. Eu me imergi na língua inglesa, porque eu precisava alavancar o meu aprendizado da língua. E para otimizar ainda mais o que eu fiz, eu comecei a estudar esses conteúdos em inglês, porém direcionados ao tema que eu queria me desenvolver, que era business, que era mindset, que era melhorar a minha autoestima, era melhorar o meu mindset com relação ao dinheiro, com relação a mim mesma.
né, a questão da ousadia, da coragem. Então eu comecei a consumir muito e me espelhar muito em pessoas, principalmente que estavam fora do Brasil, que eram referências e mentores nessa área. Então nessa época, o que eu fazia? Eu aproveitava a primeira linha de um mentor que você pode ter, gente, que é o que você escolhe, mas você não paga. É um mentor que está aí disponível para todo mundo. É um mentor que ele é mais acessível, no sentido de que ter informações sobre ele, ouvir ele é um pouco mais acessível. Quem eram os meus mentores nessa época? Como que funcionava? YouTube, gente. Era YouTube. Eu nem tinha dinheiro para comprar um curso dessas pessoas. Eu não tinha dinheiro nem para comprar um livro dessas pessoas na época. Então, o que eu fazia? Eu assistia tudo que eu podia de YouTube das pessoas. E elas começaram a se tornar o meu mentor, sem nem ela saber. É o mentor que eu escolhi, mas eu não paguei. E aí eu tenho um acesso limitado, eu tenho informação que essas pessoas dividem, mas ela não deixa de ser o seu mentor, porque você se espelha nessa pessoa para seguir uma determinada linha de raciocínio, um determinado direcionamento. Então, pessoas que nem me conhecem começaram a ser os meus mentores em determinadas áreas. Então, na época, quem que eu comecei a seguir e aprender? Comecei a aprender com o Tony Robbins, com a Oprah, com a Sarah Blakely, que eu comentei ontem, fiz um post sobre ela, uma das minhas maiores inspirações de empreendedorismo. Fui ler a história de todas essas pessoas e aprender com elas através de tudo que tinha disponível delas na internet. Aí mais tinha John Assaraf, que eu fui aprender sobre mindset de finanças. Aí teve quem mais? Teve a Lisa Nichols, e aí vai, gente. Tem várias pessoas que eu ia buscando mentores em áreas diferentes, que era o que eu podia, estava ali acessível. Então, esse é o primeiro tipo de mentor que você pode ter. Além disso, quem mais que pode ser o seu mentor? Muitas vezes o seu mentor pode ser mais acessível ainda. Pode ser alguém da sua família que é bem sucedido numa área que você gostaria de ser bem sucedido, você quer aprender mais, pode ser um amigo, pode ser um colega, pode ser alguém do seu meio, né, de convívio. E é uma pessoa que você observa e você aprende. Então, aquela pessoa se torna um mentor, né? Você fica apaixonado vendo tudo que ela faz e aprendendo, analisando, porque você quer realmente conseguir trazer um pouco daquilo para sua vida. Depois, gente, tem um mentor que você escolhe, mas você paga. Então, tem várias pessoas que vendem mentorias, que atendem em atendimento individual, em atendimento em grupo. Eu tendo como mentora, eu hoje não abro mais, né? Mas até agora, a última turma do Petora, eu fazia mentoria de business em grupo e eu também antes atendia como mentora individual também, né? Hoje eu já não ofereço mais esse tipo de mentoria, mas é uma forma de mentoria, né? De serviço de mentoria que você vende, né? Então você escolhe um mentor e você paga para essa pessoa te ajudar. Você escolheu ela dele e falou: eu quero aprender tudo que eu puder com essa pessoa, eu quero estar perto dela, eu quero poder fazer pergunta para ela, eu quero que ela olhe o meu negócio e me ajude, mas eu pago, eu invisto para essa pessoa me ajudar. E isso é super válido. Então, o primeiro mentor com o título de mentor, né, que eu contratei, que eu paguei para ser o meu mentor de business foi o Thiago Bevides, ano passado, né? Então ele trabalhou como meu mentor de business por 10 meses. E ele me ajudou muito, gente. Foi transformador na minha vida. Porque ele pegou o meu negócio e ia passo a passo, olhando comigo e reestruturando, me direcionando. E como que começou essa busca, tá? Porque foi o seguinte, gente. Quando eu comecei a me fascinar e estudar essas pessoas de sucesso, eu amo ler a história das pessoas, principalmente as pessoas que se superaram, né, e construíram algo por si só, construíram um império, construíram um legado, construíram uma marca, construíram uma história. Eu admiro, eu fico fascinada. Eu poderia passar o dia inteiro vendo, lendo, ouvindo essas pessoas. E quando eu comecei a estudar essas pessoas, não teve uma que falava que não tinha um mentor. Não tinha uma. E foi aí que eu comecei a falar, caraca, todo mundo fala que você tem que ter um mentor. Caraca, eu preciso ter um mentor. Porque, pelo que eu tô entendendo, o que ajudou elas a alavancarem seus resultados foi ter um mentor. Seguir as direções desse mentor, que era essa pessoa mais experiente. E foi aí que eu decidi entrar nessa busca desenfreada um mentor. Eu comecei contratando coaches e depois eu precisava de um mentor, que era a pessoa que ia me ajudar pontualmente naquele resultado e era uma pessoa que tinha resultado naquilo. Essa é a diferença de um coach. Muitas vezes você contrata um coach, mas ele não necessariamente é uma pessoa que tem resultados de sucesso exatamente naquela área que você quer, mas ele sabe as ferramentas para te direcionar para que você chegue lá. E aí vem a segunda questão.
Mentores geralmente vão cobrar muito mais por isso, porque ele já tem o resultado, ele já sabe todo aquele caminho. A expertise dele é muito pontual para aquilo que você precisa. E geralmente a hora de um mentor vale muito. Eu lembro que na época, quando eu contratei o Thiago, gente, eu tava cagada. Tava tudo dando errado, eu não tava vindo dinheiro, eu mal pagava as minhas contas, mas eu queria tanto aquilo que eu falei, não quero nem saber, eu vou dar um jeito. E aí eu combinei com ele uma forma de pagamento e eu, gente, trabalhava, era incrível. Caía exatamente o valor que eu precisava pra pagar o Thiago e não sobrava mais nada. Mas eu fiz, porque eu tomei essa decisão de coragem para investir em algo que me levaria adiante. E hoje eu sou muito grata. Me levou para um outro nível com toda a certeza. Foi um investimento bem alto, considerável para mim naquela época, né? Mas voltou. E volta, gente. E volta. Porque você tem acesso a coisas que sozinho você levaria anos, décadas, muito tempo para conseguir. Tá? Ou você teria que errar muito para aprender, ou passar muitas horas assistindo vídeos, fazendo cursos, lendo coisas para você compreender aquele conhecimento. Aí, depois disso, vem o próximo nível de mentor. E o próximo nível de mentor é aquele mentor que você escolhe, mas ele não te cobra. E foi aí que eu comecei a ir para o meu próximo nível de mentor. E eu vou começar a contar a história para vocês de como que eu consegui 2 mentores australianos que eu tenho hoje. E foi aí, gente, que começou a história do Peter e da Tina. E para contar a história deles, eu vou voltar 3 anos atrás, porque foi quando eu conheci eles. Quando eu conheci ambos, gente, eu era garçonete. Eu era garçonete aqui na Austrália. Estava totalmente perdida na minha vida. Eu não sabia o que eu queria fazer. Eu não tinha a menor ideia. Eu só queria dar certo em alguma coisa. Eu queria conseguir um emprego melhor, ou eu queria alguma chance de entrar na minha área. Que na época eu ainda não tinha conseguido. Eu estava trabalhando, se eu não me engano, há 1 ano e meio, mais ou menos já como garçonete, bartender, fazendo outros tipos de trabalho, mas eu queria muito a chance de entrar na minha área. E aí tem um empecilhozinho na história, que para muitos que sabem, meu namorado, ele era o meu chefe nessa época que eu era bartender. E a gente namorou escondido por 6 meses. E aí a gente tava nesse impasse. O que a gente faz? Não tinha problema a gente ter um relacionamento e trabalhar no mesmo lugar, mas a gente não queria fofoca, a gente não queria estar falando da nossa vida, a gente não queria nada disso. E já não era aquilo ali que eu queria pra minha vida, e a gente conversou e decidiu, quer saber? Então, Fê, eu saio do trabalho, vou procurar outra coisa, o Ori continuaria lá, até porque o emprego dele era muito melhor do que o meu, né? E aí seria a minha chance de trabalhar na minha área. E foi aí que eu comecei a procurar. Gente, procurei tudo que é emprego, eu ia em entrevista e não conseguia. E aí começou aquela minha busca, as frustrações, eu ia tentar em vários lugares e não dava e tal. Até que um amigo de um amigo do Warren teve um jantar com a gente, e aí a gente comentou que eu tava procurando um emprego. Aí ele falou assim, mas que emprego que você quer? Com quem você quer trabalhar? Aí eu comecei a contar pra ele, olha, eu sou consultora de imagem, eu era empresário no Brasil, eu tinha minha loja, não sei o quê, mas aqui eu gostaria de entrar talvez mais pra essa área de imagem, de moda, era o que eu naquela época acreditava que eu queria, né? Algum trabalho do administrativo. Eu, na verdade, não sabia o que eu queria. Eu queria alguma coisa que eu me sentisse mais importante, que eu me sentisse mais realizada. Eu queria dar aquele mini passo do próprio progresso, depois de trabalhar de garçonete. Ele falou, bom, eu vou ver o que eu consigo pra você. E aí ele me mandou um e-mail falando assim, Fernanda, é o seguinte, a gente precisa arrumar o teu currículo, me manda o seu currículo, eu vou te ajudar. Eu vou tentar te mandar o contato de uma pessoa que eu acho que vai ser bem importante, que talvez pode te ajudar. É uma grande amiga minha. Deu ótimo. Mandei meu currículo, gente, era o meu currículo. Mandei pra ele, né, que era o Kurt. Aí o Kurt foi lá, ele falou, Fê, você se importa se eu ajustar? Ele ajustou, deu uma mexidinha no meu currículo, falou, então tá bom. Vou mandar o seu currículo pra Tina e vamos ver se ela topa bater um papo com você. E aí, gente, no dia seguinte eu recebi uma ligação e falou assim, seguinte, Fê, eu consegui pra você um bate-papo com a Tina. A Tina nada mais é do que a secretária executiva do dono do Canal 7, do Channel 7 aqui na Austrália. E ela é uma das mulheres mais influentes da Austrália, inclusive, até porque o chefe dela é um dos caras mais ricos da Austrália, né, e mais poderosos. Eles são donos de inúmeras empresas construtoras do Canal 7, maior canal de televisão da Caterpillar, enfim, de várias empresas aqui. E ela é a pessoa que provavelmente vai poder fazer a ponte para alguma outra empresa que possa dar o emprego que você quer. Gente, eu quase caí para trás. Eu era uma garçonete que estava lá perdida, de repente me aparece a oportunidade de falar com a candidata dessa Tina. Aí ela chegou lá, eu fiquei assim, eu nunca vi uma mulher tão linda, tão elegante, ela é fantástica. E a Tina tem o quê? Eu acho que na época ela tinha quase 50 anos, ela era inteira
maravilhosa. Uma coisa que você olhava, uma mulher forte, ela sabe do negócio dela. Me tratou extremamente bem, me levou pra sala dela. E eu lembro que ela ia me fazendo pergunta. Eu comecei a ficar tão ansiosa, porque eu tava tão frustrada com a minha vida, eu até comecei a chorar na frente dela. E ela foi um anjo, ela me tratou muito bem. E eu nunca vou esquecer da forma que ela me tratou. É uma mulher que é extremamente importante, ela ficou quase 1 hora conversando comigo. E depois disso, ela conseguiu um contato, ela me recomendou pra ir numa entrevista pra fazer o wardrobe pra news. O que é isso? É cuidar de todo o guarda-roupa da área de jornalismo do Canal 7. Isso é um emprego muito importante. Eu tava nas nuvens, eu falei, meu Deus do céu, eu não acredito que eu vou pra uma entrevista dessa. Imagina eu trabalhar num canal de televisão, uma roupa que esses jornalistas vão usar e não sei o que, eu tava sonhando. Eu fui para 7 entrevistas e eu não passei. Eu quero que vocês recebam essa mensagem. Isso há 3 anos atrás. Eu não estava pronta, porque eu cheguei para um mentor sem saber o que eu queria, esperando que ela fosse dar a resposta da minha vida. Então, quando você tá perdido, você precisa antes se encontrar e depois você vai procurar um mentor. Você não procura um mentor para ele te ajudar a se encontrar. Para isso, você procura um coach, você procura um outro profissional e não um mentor. Ficou claro? Eu vejo que muitas pessoas confundem isso. O mentor é aquele especialista na área que você já sabe o que você quer. E ali ficou essa grande lição. E aí, o que aconteceu? Eu não consegui o trabalho e aí o Warren decidiu pedir demissão. Depois de 49 entrevistas, a Fernanda não tinha passado em nada. Aí ele falou, então tá bom, eu vou pedir demissão. E ele pediu demissão e ele conseguiu um emprego em Port Macquarie, que é uma cidade no interior da Austrália. Quem já me conhece um pouco conhece a história. E aí a gente se mudou lá pro interior, pro Warren começar esse emprego. Eu falei, ok, agora é a chance de começar o meu negócio que eu sempre quis, né? Quero começar a trabalhar como consultora de imagem. Porém, eu morava numa cidade desse tamanho, eu quase cliente, mal falava inglês. O que eu ia fazer? Foi aí que começou a vir a ideia de eu começar o meu negócio inteiro no digital. É aí que eu comecei a desenvolver uma metodologia de consultoria de imagem para atendimentos online, que não existia na época. Então, foi aí que o meu negócio foi começando. Entre trancos e barrancos, gente, foi 1 ano só no struggle. Pra quem não entende o que é struggle, é no sofrimento mesmo. E aí, como eu não conseguia viver, ter cliente suficiente, não sabia nada de nada, eu tinha um monte de emprego. Então, eu trabalhava de vendedora, eu trabalhava de cuidadora de cachorro, eu fazia mystery shopper, que é quando você vai fazer pesquisa para empresas e tudo mais. E aí, gente, nessa primeira semana que a gente estava lá em Port Macquarie, o Warren, ele trabalha com uma empresa onde eles são donos de muitos pubs, restaurantes e hotéis aqui na Austrália. Ele trabalhava, né? Ele trabalha mais para essa empresa. E estava acontecendo nessa semana a inauguração de um dos hotéis dessa empresa que ele trabalhava. E aí a gente foi na inauguração. E nessa inauguração, eu conheci o Peter. E o Peter é o Big Boss, ele é o dono do negócio inteiro, é o pai. É o pai que construiu todas as empresas. Que ele não trabalha mais ativamente nas empresas. Quem era o chefe do Warren, no caso, era o filho do Peter, Big Boss. Vocês estão entendendo a história? Estou desenhando para vocês. E aí, eu não vou me esquecer que eu estava numa roda lá, aí veio o David, que é o filho do Peter, apresentaram a gente, conversei com ele rapidinho, o David saiu, e aí nessa veio o Peter se apresentar. E aí o Peter, por coincidência, parou bem do meu lado, e ele falou, oi, tudo bem, como é o seu nome? Eu falei, oi, sou a Fernanda. Ele, sou o Peter, prazer, não sei o quê. E a gente começou a conversar. Eu tava assim, cara, o Peter tá falando comigo, gente. Essa é a noite dele, é a inauguração do hotel dele e ele tá aqui parado olhando pra mim, falando comigo. E ali era a oportunidade da minha vida. Por quê? Gente, como eu falei pra vocês já, eu sou apaixonada por essas pessoas que têm essas histórias de sucesso. E a primeira coisa que eu perguntei foi, Peter, parabéns por essa conquista, que incrível, de onde surgiu a sua ideia de começar esse hotel? Como tudo isso começou? E aí o Peter, gente, virou pra mim, começou a falar comigo, olhando no meu olho, e assim, me chamando pelo meu nome. Então, Fernanda, porque olha, há 25 anos atrás eu me apaixonei por esse terreno e eles não queriam vender. E eu fiquei por mais de 20 anos tentando comprar esse mesmo terreno, porque eu era apaixonada por essa localização onde está esse hotel hoje. E ele começou a me contar a história dele. E eu comecei a me apaixonar por ele. Me apaixonar no sentido de admiração, gente. O Pereira tem 70 anos, 60 e poucos na época. E o que eu fiz? Eu coloquei no meu vision board que eu queria ter um mentor e que um dia eu queria poder ser próxima do Peter. Eu nunca mais vi o Peter por 3 anos. Mas todas as vezes que o Peter via, eu falava, e a Fernanda, como que tá? Tá tocando o negócio dela? Porque naquele dia lá, ele já tinha me perguntado, e você faz o quê? Né? Por que você... Como que você tá aqui em Port Macquarie? Né? Que ele sabia que o Warren tinha vindo de Sydney, só pra pegar o emprego. Enfim, gente, 3 anos se passaram.
comecei o meu negócio, né? Eu contratei o Thiago no meio do caminho, as coisas começaram a acontecer, eu comecei a ter clientes, tive os meus cursos, os meus primeiros produtos e tudo mais. E aí eu voltei para Sydney ao do ano passado. E foi quando eu falei, agora tá na hora de eu fazer uma nova mudança drástica na minha vida. E aí eu falei, eu vou me preparar para poder tentar conseguir uma conversa com o Peter e com a Tina de volta. Então o resumo foi que ali, se eu não me engano, por agosto, acho que foi agosto mais ou menos, eu mandei um e-mail para o Peter e eu mandei um e-mail para a Tina, me apresentando para a Tina. Eu falei, Tina, você se lembra de mim? Eu sou a Fernanda, a gente se encontrou há 3 anos atrás. Eu só queria dizer para você o quanto eu sou grata, né, por tudo que você fez por mim naquela época, nem me conhecer, sem eu ter nada, mas eu queria te dizer que eu consegui, eu venho trabalhando com isso, hoje eu consigo trabalhar hoje eu trabalho com milhares de mulheres, né, eu construí isso, Supercell, existe isso, existe aquilo, eu queria muito poder te encontrar, só para contar o que você faz parte, em forma de agradecimento agora que eu tô de volta a Sydney. E ambos responderam dizendo sim. Eu quase tive um piripaque, mas eu fui encontrar com a Tina e eu fui encontrar com o Peter. Eu não vou entrar no detalhe porque a gente não tem muito tempo, mas agora o resumo que eu vou trazer para vocês sobre como conseguir um mentor e o que você deve fazer, tá? E como abordar. Você nunca chega para um mentor e simplesmente pede para ele te mentorar porque você quer, porque você gosta dele, porque você precisa de ajuda, porque você tá perdido, porque você não sabe para onde você quer ir. Você nunca pegar no mentor e falar isso. Esse não é o papel do mentor. Ele não é sua babá, ele não é o seu coach, ele não é o seu psicólogo, ele não é. Ele é uma pessoa expert em uma área que tem um tempo limitado, que geralmente é muito ocupado e que o que ele conhece vale muito, muito, muito. Que mais? Uma boa ideia não é o suficiente. Não basta você chegar para um mentor e falar, eu quero que você... Será que você pode me ajudar? Porque essa ideia é incrível, tem todo o potencial do mundo e não sei o quê. Não. Duvido que algum mentor vai querer te mentorar porque você tem uma ideia incrível. Não é o suficiente. O que você fez de diferente? O que você já fez para colocar essa ideia em prática? O que você já entrou em ação? O que você já testou? Onde você já aprendeu? Onde você buscou ajuda? Que cursos você fez? O que você fez? Por que você acredita nesse negócio? Se você acredita tanto, por que você não começou antes e testou? Não chega no mentor somente com uma ideia. Você tem que chegar com um projeto em ação, onde você já testou absolutamente tudo que você via como viabilidade e depois, por não ver mais ainda uma saída, você sabe que você precisa da ajuda dele, que sabe. Você não vai lá chegar e perguntar para ele coisas óbvias. Ele não vai te atender, gente. Não vai. Para você conquistar um mentor, você precisa realmente vir com essa mentalidade. O que demonstra que você já tentou inúmeras coisas antes de recorrer a ele? Você precisa demonstrar isso, porque você não quer que ele te ensine o beabá. Você já testou todo o beabá, você está vindo para ele com um desafio mesmo. Você tem que demonstrar muita humildade. Gente, não chega para um mentor com o ego inflado, que você é o bambambam, que teve a melhor ideia de negócio, que tem o melhor negócio e que você tem uma ajudinha dele ali. Você nunca chega, você tem que manter a humildade. A gente é eterno aprendiz. Você não sabe nem 1% de tudo que você vai ser da sua vida e de tudo que você pode aprender e que você tem para aprender. A humildade, ela é chave de tudo. Você tem que chegar para um mentor com a humildade de quem está disposto a ouvir o que ele tem para falar e dividir, porque é provável que ele vai falar você não vai gostar, coisas que são muito difíceis e desafiadoras. Você tem que estar pronto para receber o que um mentor de verdade vai trazer para você. Então, você tem que estar pronto para ser guiado e mentorado, tá? Mas é importante que você demonstre muita decisão, ação e força. Você é humilde, mas você acredita no seu negócio acima de tudo, porque ele tem que ver esse brilho no seu olho, ele tem que ver esse seu desejo ardente de fazer isso acontecer. Você tem que deixar claro, olha aqui, gente, isso é muito importante. Você tem que deixar claro o porquê você o escolheu. Por que ele te inspira, tá? O que você já aprendeu com ele e o que você já aprendeu com ele que você colocou em prática. Porque ele provavelmente já deu um monte de sinais e informações aí fora. O que é tudo que está disponível dele que você já tentou e colocou em prática? Você tem que demonstrar que ele foi escolhido,
que ele é especial, que você quer ele porque ele é ele, de tudo que você já aprendeu com ele mesmo sem ele saber, que você já testou, que você já conhece, que você já sabe. Você nunca chega para um mentor sem saber a história dele, sem saber quem ele é, sem saber o que ele acredita, sem saber os valores dele. É muito importante que ele saiba que você o valoriza. É preciso que ele veja que antes de chegar até ele, você tentou inúmeros recursos, deu a cara a tapa, experimentou, se colocou no jogo. É essencial. Caso contrário, parecerá que você é apenas um interesseiro que quer ter acesso a todo o conhecimento e direção dele a troca de nada. Não tem nada pior do que você sentir que a pessoa está tentando te usar. Eu quero vir aqui, quero que você me conte tudo que você sabe, porque eu vou trazer o sucesso pro meu negócio e depois eu vou embora. Ele não tem obrigação nenhuma de te contar nada. Ele não precisa de você. Lembra disso. O mentor não precisa de você. É você que precisa dele. E essa relação tem que ter um valor para ele. E lembre-se, essas pessoas geralmente já estão muito bem e o seu tempo é limitado. Ele não precisa de você. Então, tem que fazer sentido, despertar uma emoção ou causa dentro dele para que possa realmente querer contribuir com você. Esse é o caso do mentor que você escolhe e você não paga. Esse é o caso dos 2 mentores que eu tenho hoje, australianos, que é a Tina e o Peter, principalmente o Peter. Então, gente, basicamente o que eu queria dividir com vocês sobre mentor é isso. Nessa aula, que eu acho que vale R$1 milhão, vocês aprenderam o que é um mentor, como encontrar, onde encontrar, como abordar e como se preparar. Se você conhece alguém aí que quer ter um mentor, que é um mentor, que nem sabe o que é ainda, comenta o nome dela aqui, marca e envia esse vídeo, porque ele realmente está muito rico. Um beijo para todos vocês, gente. Fiquem com Deus. Tchau!